Vou começar com uma introdução à primeira norma que rege o Code CIS. Depois eu passo para o software em específico. Então tá. Aqui é o conteúdo da apresentação. Primeiro vai ser uma contextualização ao ambiente de desenvolvimento, né? O tutorial de instalação e eu vou realizar dois exemplos para a familiarização do ambiente de desenvolvimento. Então aqui está o tipo de cada etapa, começando com a contextualização. Muitos padrões de programação de CLP foram sugeridos ao longo dos anos, mas apenas em 1979 que foi criado um comitê para a realização do padrão internacional. A norma que foi encarregada desse padrão é a IEC 61131, tá? Só que ela demorou, aqui é o ano da formação do grupo de trabalho, só que apenas em 1982 que foi lançado o primeiro rascunho. Porém, foi decidido que o padrão era muito grande, o padrão era muito abrangente para ser uma única norma. Aí a norma foi dividida em, primeiramente, 5 partes, tá? Já está na décima parte já. Aí o que nos cabe essa apresentação é a linguagem de programação, que é a parte 3 da norma. Então tá, falar um pouquinho sobre ela e o que ela, qual foi as decisões da norma. Então tá, o objetivo é a padronização de que todos que trabalham com CLP se entendam melhor, no sentido que haviam muitas linguagens de programação para cada empresa fazia suas variações e o que dificultava a conversa entre programadores de que trabalhavam com diferentes CLPs. Então, o grupo que trabalhava com desenvolvimento, primeiro ele teve uma definição clara das linguagens de programação e com os dialetos individuais de cada programador. Aí também a norma engloba endereçamento, execução, estrutura de dados, alguns símbolos para ter uma linguagem comum a todos. Mas o mais importante é os princípios, a modularização, estruturação e reutilização. A modularização é bem comum em linguagens de programação de alto nível, mas são mais recentes. Se a gente citar o C++ ou o Java, trabalham com modularização, que é um modo de fazer com que o programa possa ser reutilizado em outras linhas de código. Aí eles chamam de encapsulamento. Cada a linha de código vai ter sua hierarquia e vai trabalhar com alguns princípios que facilitam a venda do código, a troca de código, entre outros usuários. Então tá. Mas salienta que a norma ela é uma guideline, ela não é ela não é absoluta, então cada empresa que decidir adotar a norma tem uma sua liberdade para torná-la também diferenças empresariais, de vantagens de marketing, de vantagem de mercado e assim por diante. Tá. A norma também definiu 5 linguagens de programação padrões. Essas 5, para ser padrão, para padronizar com a norma, tu tem que conter esses 5. Os 2 primeiros são textuais e os 2 últimos são gráficos. Aqui já está bem explicado como é que funciona. Tem o primeiro structured text, ele é a linguagem padrão, e o instruction list seria a linguagem de máquina, mas o próximo do assembly seria o mais abstrato possível do CLP. As outras 3 são gráficas, aí o ladder, que é bem comum na indústria. O function block diagram é parecido com linguagens digitais,
aquele fluxograma de Booleano, e o sequencial function chart é o graph7. Aqui uma imagem que demonstra a arquitetura básica de programação. Tá. Também foi decidido como que o programa vai funcionar no quesito de hierarquia. Sendo mais abrangente, vai ter a configuração do programa, que seria quais são as entradas, os endereços de memória, como que vai funcionar o scan do CLP, a taxa de ciclo, né, scan cycle, as variáveis globais que vão ter acesso, os programas vão ter acesso, e assim por diante. Aí vai ter tarefas, essas tarefas vão ter programas, aí function blocks e functions. A function não possui variável. A function block, só a diferença é que vai ter variável semelhante a um set reset, por exemplo, e um programa vai, por quesito de hierarquia, vai ter as variáveis, mas vai englobar mais de uma function block. É assim, basicamente, como se separa o programa. Então tá. E aqui está um exemplo do ciclo de desenvolvimento dele. Primeiro, tu pode escrever, editar, aí vai dar origem ao source code, que é o teu código. Aí o software vai compilar, vai transformar para uma linguagem de máquina e vai fazer o upload no CLP. Então tá, caso tenha algum erro lógico, tu vai poder fazer o debugging, que é conferir se está tudo certo. Só que em ordem para te conferir se está tudo certo com o teu código, no quesito lógico, tu vai ter que visualizar o funcionamento do CLP. E uma maneira de fazer isso seria através de usar o ciclo de desenvolvimento no CodeSys. O CodeSys tem uma plataforma que permite a virtualização do CLP na tua máquina, e aí um CLP virtualizado tu consegue exportar para softwares de simulação. Tem alguns softwares que podem ser usados, mas para hidráulica e pneumática, um bem utilizado seria o FluidSim, que atende às nossas necessidades. Ok. Agora vamos falar um pouco sobre como baixar o CodeSys. No site da distribuidora, ele é de graça, porém, tu teria que pagar uma taxa se tu não é um cidadão europeu. Porém, a empresa que faz o CodeSys também licencia para as outras empresas utilizarem no CLP. Então, a Eaton tem uma licença, tu pode baixar, aqui no Brasil, tu pode baixar o software da Eaton, ele também é gratuito, só tem que lembrar de escrever demo na licença, mas vai funcionar normalmente. E aqui está os passos para onde baixar. Ok, antes de passar para o exemplo, eu vou demonstrar como funciona, tá? Para configurar o CodeSys para o ambiente virtual e a gente já cria um sistema hidráulico para testar. Eu vou fazer um aqui rapidinho. Deixa eu separar as coisas aqui. Esse. Não, se assim precisa, poxa, não precisa. Aqui seria o... Vou botar 1 a 1. Beleza. Então, aí. Vou botar saída de ar.
Só uma curiosidade, essa licença do Fluid Sim é do Shape? Não. Certo. Aqui já está o sistema, a gente pode testar. Agora falta a gente botar o CLP. Aí, para fazer essa comunicação, teria que usar esse aqui e essa aqui. Aqui, fluid sim out quer dizer que sai do software, tá? Perfeito. Tá. Aqui seria o símbolo do relé da válvula. Ok. Agora a gente precisa dos botões ou sensores. Eu vou fazer sem o sensor de fim de curso do cilindro. Dá para fazer também, eu vou só mostrar como faço, mas não vou usar. Depende da versão, mas tu pode... É esse aqui, ó, Distance Root, tu bota aqui em cima, clica nele e tu dá o nome, é onde ele começa e termina. Ok, mas por enquanto não vou usar. Eu tô indo muito rápido, tá? Tá todo mundo acompanhando. Tá tranquilo por mim. Tá, ok. Tudo é bom. Perfeito. Eu vou fazer um bem simples aqui. Aquele exemplo de peça média, peça pequena e peça grande. Mas eu vou botar um botão de início. Eu vou usar depois. O botão de início eu vou botar em mini. Aqui vai ser um S1, um S3. Pode ser um S2. Tá, aqui a parte do Fluid Sim acabou. Se eu dar início vai dar erro, porque não tem nada configurado ainda nas portas. Então agora a gente vai para o Codesys. Aqui já dá para ver que é a licença da Eaton também. Ok. Vamos criar um projeto novo. E ok. Ok. Certo, aqui já tem algumas configurações. Aqui seria que tipo de CLP é e a versão dele. Pode ver que aqui já tem alguns tipos de CLP da Eaton, mas para utilizar com o CLP virtual, tu teria que usar essa versão aqui, ó, V3. Aqui tu vai decidir qual a linguagem de programação do teu programa principal, onde ele vai começar onde ele sempre vai o programa sempre vai começar. Então, eu recomendo usar o Ladder. Tem as outras linguagens de programação parecem não funcionar direito com o CLP virtual. Okay. Já configurou algumas coisas aqui e aqui começa o programa.
Beleza. Aqui está as funções. Booleana, operações matemáticas. Aqui seria de roteamento, né? Mux, selection. Temporizador e set reset. Aqui seria... E aqui estaria a bobina e o contato do ladder. Vou fazer aqui a combinação. Primeiro eu vou configurar as variáveis. Aqui já é uma diferença que de um CLP convencional e um CLP virtual, porque para te ter uma entrada ou uma saída do CLP, tu teria que fazer o endereçamento dessa memória correspondente ao do CLP verdadeiro. Aí para isso, tu teria que criar, tu poderia fazer aqui, mas tu poderia criar uma lista de variáveis globais. Aí tu ia indicar qual seria a memória que tu ia trabalhar. Existem algumas diferenças entre alguns softwares de CLP, por exemplo, o da VEG, ele só trabalha com variáveis globais. Então, em qualquer ponto do meu programa, eu posso utilizar esses endereços. Pode causar alguns erros de programação, mas aqui no CodeSys tu não precisa. Então, tu poderia botar uma variável com nome qualquer, vai ter um byte, criado, e uma saída, aqui seria saídas, byte. Também. Criar um nome qualquer e aceitar, e depois configurar essa variável para as saídas do CLP. Então tá. Vamos fazer. O primeiro seria... Deixa eu pegar o aqui. O primeiro só... Esse aqui seria correspondente ao último, o cilindro 1A2. Então ele usaria todos os sensores, que vai de 0 a 1. Aí como a variável é um byte, então seria 8 bits. Então, EB0.0 seria correspondente ao primeiro bit. E assim por diante. Alexandre? Oi. Tu não consegue definir aí como um bit, 0 e 1? Tem que ser byte? Consegue. Aí, só que como, por exemplo, seria o certo a fazer, só que aqui a saída, ela sai direto como um byte, quando eu configurar essa saída. Tá. Mas teria como fazer, por exemplo, teria como dizer que, se eu não estou enganado, tu dá um nome, por exemplo, seria, vou botar aqui var, não pode botar var, bota v1, aí tu bota assim, hat, v.1, aí sim, igual ball, se eu estou enganado, acho que aqui não deixa eu botar esse nome, mas aí tu, semelhante a isso, tu transforma essa parte do byte a uma variável que tu transfere para a booleana. Aí tu só trabalha com o nome da variável, em vez de com todo byte. Tá. Então, na verdade, tu está usando byte por causa no caso que tu vai simular junto com Isso. o FluidSim, certo? Exatamente. O certo seria a booleana mesmo. Entendi. Ok. E aqui tu vai botar uma saída, né? Aqui não precisa ser. Aqui seria a saída. Onde é que eu botei? X 0.1. Qualquer dúvida, vocês podem me... Esse é o código bem simples, tá? Só para a gente testar. Agora eu vou configurar o CLP virtual.
primeiro tu salva. Aí tu compila. Tá. Aí antes de configurar, tu tem que fazer. Tem que selecionar quais variáveis que vão permitir a comunicação com o CLP. Seria essas duas. Perfeito, está configurado já. Aí se a gente vir aqui no CLP, ele encontra o meu computador, mas ele não encontra nenhum CLP conectado a ele. A gente dá scan aqui, ele não vai encontrar. Tá, aí vem o segundo software, que seria esse aqui, ó. Codesys Ctrl Win Systray. Quando tu clicar aqui, ele já abriu aqui. Algumas versões do Windows, ele abre o prompt. E aqui ele vai mostrar quais são as saídas que estão sendo ativadas, mas aqui no meu Windows ele não está fazendo isso. Não sei se tem alguma configuração que eu consigo fazer, mas no meu notebook ele mostra aqui quais que estão ativadas, quais as variáveis que... como simbolizando o LED que tu veria no CLP. Certo? Aí aqui tu starta. Beleza, já está funcionando. Aí se tu vir aqui, dá scan de novo, ele encontrou já. Ok. E já está conectado ao CLP. Agora, a gente pode dar login, entrar nele. Está funcionando, startar o CLP. Aqui o software no Codesys terminou. A gente volta para o FluidSim. Aqui no FluidSim vai ter essa opção, OPC. Clica na marca Sim, que é o OPC seria o CLP virtual. Beleza. Aqui já está o Codesys. Aqui são as entradas. Saída. E era isso. Teoricamente já estaria funcionando. Então, peça média. Peça grande. Para combinatório, seria o mais simples. Agora eu vou fazer talvez um exemplo sequencial. Aí eu demonstro a memória e o graph7 depois. Okay. Pode fechar aqui. Entra no Codesys. Para o CLP. Alexandre? Oi? Ele também é possível aí, vamos supor que a gente não está com o FluidSim, tá? Vai integrar aí com o Robson. Uhum. Aí eu presumo que tu teria que ter um arquivo de entradas e saídas. Uhum. Quando você definiu essas variáveis, ele está gerando um arquivo aí? Está gerando. É isso que não aparece no prompt. No meu... Seria naquele segundo programa lá, é isso? Isso. E no meu notebook ele aparece. Talvez tenha a ver com a versão do FluidSim ou alguma configuração do Codesys. Mas aqui ele está sempre gerando as saídas no prompt. Então talvez tenha uma configuração que tu consiga acessar essas saídas do prompt. Tá. Fora o prompt, deve ter. Tu sabe se tem algum arquivo? Que na verdade. Eu não teria certeza, não conseguia. Mas eu não sei como é que ele se comunica aí. Mas eu sei que tem aqui quais são as configurações, ele tem essa saída. Então provavelmente ele tem uma linguagem assim que. Porque, por exemplo, não só o FluidSim consegue ter
essa capacidade de comunicação com o POSIX. Vários outros softwares também fazem essa comunicação. Uhum. Okay. Para aqui e sai dele. Aqui a gente já pode construir como se fosse um programa convencional. Deletar isso aqui. E deletar isso aqui. Eu vou fazer um sequencial primeiro, talvez o mais simples. Para o cilindro avança, o outro avança. Aí um recua e o outro recua. Não deixa eu deletar. Vai sim. Tentando deixar eu deletar. Vou fazer o outro aqui já então. Era só que não tá me deixando deletar. Eu vou criar de novo. Então tá. Vamos começar. Normalmente tu, antes de fazer, para te não trabalhar com a saída, cria uma variável. Por exemplo, eu vou criar o W1 aqui, que cria a válvula 1, que é a válvula 2. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Quanto eu consigo? Você tem algum PDF com demo, sobre esse software? Tenho. Eu posso passar, aqui no final da apresentação tem umas referências, tá? Tem um livro que é específico sobre a programação Joia. desse software. Beleza. Joia, obrigado. Tá. E agora eu vou usar o botão iniciar. Antes de usar, como não tem duas memórias, duas ações seguidas e as condições já são satisfeitas, pode ser que quando tu aperte o botão, ele pule uma memória. Então, normalmente tem o livro do Arno, ele sugere usar um corta-corrente. Ele faz no Ladder, mas tem uma função para isso, que é esse aqui, ó. Trigger. Ele só detecta quando o botão é apertado. Onde é que eu botei o botão? 7. 7. E aqui seria o botão. Botar. Não vai. Trigger. Beleza. Ok. Vamos fazer a primeira ação. Eu vou fazer do jeito antigo. Esse plugin não aqui. Depois eu uso uma função para isso. Então a gente começa com essa aqui seria a memória M0.
para a memória M0, teria que a próxima memória não pode estar ativada. O botão tem que estar... Deixa eu colocar isso aqui, porque parece que ele não está. É uma variável para isso. E a última memória não pode estar ativada. Vamos botar... Por enquanto eu vou botar M4, talvez tenha 4 memórias. Certo. Aí tem o botão reset. Seria paralelo a tudo. A tudo isso. Aí pode botar aqui. E a retenção. Aqui como reset eu vou botar o primeiro sensor. E a retenção da memória M0. Aqui seria também botar o reset. Então essa seria a primeira memória. Agora, para evitar de fazer todo esse trabalho, você pode usar uma função set ou reset. Vou usar reset dominante, aqui tu pode vir pela ordem, RS ou SR. Então, seta essa memória seria o botão também, a memória anterior, e não pode ser que a próxima memória esteja ativada. Então, bota 3 aqui. Então, a anterior é M0. Que é o botão. Não pode estar ativado. Esse aqui é o M1. Então, esse aqui é o M2. E o que reseta ele seria o próprio botão de reset. E o M2. Quando tu cria uma função, tu tem que digitar uma variável para ele, porque essa função vai ter uma memória interna, que é o próprio set reset. Vou botar set 1. A pergunta é, nesse aí ele não tem a possibilidade das saídas ali, aquela opção que tem nos CLPs de já dizer que é uma saída com set ou reset? Tem também. Tem essa, tu pode fazer aqui, ó. Tem esse S. Ah, tá. Não é porque tu tá chamando uma memória, né? Sim, sim. Mas se tu já botasse saída com set ou reset, ele já reconheceria que ele está usando uma função memória? Sim, já reconheceria. Tu não precisaria fazer uma memória extra. Ah, tá. Tá. E aqui vai ser o M1. Então, beleza. Pode copiar esse aqui 4 vezes. Só alterar aqui. Vamos perder aqui. Ou seja, ele cria um padrão muito semelhante ao que a gente tem de interface aí do S7, né? Exatamente. Sim, sim. Seria o M4. E último. Aqui teria que ser o M0. E o M3. Tu está fazendo uma programação intuitiva aí? Ou é um... Eu fiz passo a passo. É? Parece meio estranho. Não, sim. Na verdade, ontem eu peguei como eu faria mais simples para fazer uma sequência. Aqui tá diferente, né? Eu fiz como se fosse por relé. Mas aqui eu já estou sentindo um set reset. Tem muita coisa que também tá... Eu vou mostrar outros exemplos que eu fiz mais de acordo com a arma. Não, daí eu acho que está mais intuitivo.
Uhum. Não é bem um graph7 não, tá? Só para deixar claro. Ah, tá, não, sim. Que sempre a estrutura é bem repetida. Passo anterior, a condição, né? E, que seta. E tu não precisaria desse outro negado aí. Ah, esse aqui Esse que aí não há necessidade, não. É só passo anterior e a condição. Ah, tá. Beleza. Esse aí eu passo o seguinte, né? Isso. Eu passo o seguinte, ele desliga. É que eu acredito que o. Que é o M3 que está embaixo. Eu acho que é M3. Isso. Não precisa desligar o 7. Sim. Porque o M1 será desligado quando você entrar no M2. Sim. Certo? Sim. Então ele fica redundante aí, né? Mas tu não precisa, porque na caixa do M1, na memória em cima do M1, o M2 deve estar desligando. Sim. Tá? Então tá. Tá pronto? Não, na verdade não. Na verdade, eu teria que dizer. Agora eu tenho que dizer o que faz cada memória. Esse aqui seria o M1, M2, M3, M4. Aqui eu vou usar aquele 7 e aqui 7. Y1. Esse Y1 e Y2 agora seriam as saídas lá É isso. do CLP? Exato. Aqui eu criei uma variável y1 que vai ativar a saída. Aí caso a Tá. saída mude, tu ainda mantém o y1. Tá. E a saída daí é aquele teu byte, né? Isso. Uhum. Tá tudo certinho. Fazer o mesmo procedimento, sempre quando cria uma sistema. Só esses dois. Aqui. Deixa eu ver se já não parou aqui. Correndo. Pode dar scan aqui, você vai encontrar. Então, perfeito. Iniciei. Certo. Eu acho que para comer, a gente pode olhar aqui no códice se ele já está funcionando, qual memória que ele está. Ele não ativou nem a M0, porque o M4 não tá ativado. Então, sempre começa apertando reset, teoricamente, ele ativa o M0. Agora, seria só o botão iniciar. E talvez ativou o... Onde que ele foi parar? Ele voltou para M0? Será que o botão iniciar está certo? 7. Ah, ele saiu. Ele não ativou o M. Eu acho que está trocado, talvez esse. Talvez o botão está funcionando. É que a tua válvula lá, são só 2 solenoides, né? Só dois solenoides. Ou seja, retorno por mola, né? Exatamente. Então tu tem alguns passos que tu não precisa ativar nada. Fez isso. Parece que o botão aqui tá... Eu me perdi o que é essa caixinha aí com... Essa caixinha só detecta a subida do botão. Mas é de subida, tá. Reset não... M2. Deixa eu ver se eu não troquei alguma variável. Às vezes acontece.
M2, A, M0 e T, o botão, M2, interessante. Deixa eu acho que só uma coisa, eu acho que como eu copiei as memórias, ele criou as mesmas memórias para todos. Por exemplo, 71, 72, aqui teria que ser 72. Assim. Quando tu faz uma alteração no CodeSys, tu tem que compilar de novo? Para o CLP, sim. Mas agora... tá no bloco 3 agora. Agora sim. Só tem uma coisa. Ele está trocando as memórias, mas aqui está seta, reseta. Acho que está passando muito rápido. Está pulando 2 memórias. Então, talvez é... Engraçado. Tá. Enfim. Tá mais ou menos funcionando. Tá. Eu vou passar pro Graph7, que o Graph7 é bem mais fácil de fazer, tá? De implementar, sim. Se tu não prestar atenção, talvez seja a memória aqui. Parece que tá tudo certo. Os fins de curso que tu estás usando ali são chaves, né? Entendi isso, né? Só aperta um. Quer dizer, qual é o passo de início? É o 4? É o 0. Ou 0? 0. Tá. Eu vou passar pro Graph7, aí é mais simples de ser feito. Então, beleza. No Graph7 a gente não vai precisar de nada disso. Só o botão. Vamos começar de novo. Perfeito. E as duas variáveis. Esses nomes aí, EB0, S0, são nomes reservados ou criação do cidadão? O exemplo, aqui é criação do cidadão, mas é bem parecido com o nome reservado. Isso é uma boa pergunta, porque se tu for usar um nome reservado, vou terminar aqui. Teria que usar o porcento. Aí tu teria que saber qual é a configuração do teu CLP, por exemplo. Aí, por exemplo, aqui, às vezes é input, e aí tu diria que tipo de input é. Por exemplo, é um W, tem que ser maiúsculo, sim, e a posição dele. Aí estaria roxinho, assim, ó. Aí tem um nome reservado. Eles chamam de endereçamento e algumas linguagens de programação chamam de ponteiro. Ponta para uma memória. E como é que, no caso aí, quando tu conversas com o FluidSim, que ele está reconhecendo as S0.0. Ponto 0, imagino, porque está lá na saída 0, né? Isso. Mas e como é que ele reconheceu qual é S0 era o output lá do FluidSim? Tá. Aqui, se tu vê, na própria, quando tu
botar na opção aqui, tu vai conseguir ver todas as pastas dele. E aqui tu consegue ver as variáveis. Mas você que escreveu essas variáveis? Isso, é aquela que está ali, ó, AS0 e EB0. Mas ele está fazendo, então, essa integração porque tu usaste o segundo software, é isso? Exatamente, exatamente. Tá. O segundo software é que está registrando aí no FluidSim esses AS0 e ES0. Você não escreveu aí, né? Não, exatamente. Seria Tá. o segundo software. Perfeito. Falta só o bloquinho de... E isso aqui termina aí o que a gente precisaria para o Graph7. Agora a gente vem aqui, ó. A gente vem em Application, Add Object e Pull. E Sequential Function Chart. Já está selecionado. Aqui seria o Graph7. Vamos botar 4 passos. Ele sempre começa com o F0. Eu não gosto de usar o F0 para nada. Perfeito. Agora a transição. Agora tem aqui tu pode botar só o botão. Aí, em ordem para te usar uma variável de outro programa, tu vai ter que especificar de qual programa ele é a origem. Seria o EB0. Uma coisa que eu não gosto é que não aparece quando eu escrevo, mas quando eu termino ele aparece. O botão de início. Pode botar para todos já? Para todos. Da onde você tirou esse código PLC/PRG? É o nome da função padrão. Pode ser qualquer nome que tu defina para tua função. Essa aqui é a maior função, né? Que eles chamam de main. Mas tu poderia trocar a main task aqui, botar por outro nome, e aqui tu configurar outro nome. Mas sempre vai ter o nome da função, o ponto e a variável. Como aqui é um byte, tu tem que botar um segundo ponto para definir qual byte. Tá. Estou entendendo que essa função, então, seja para se comunicar com aquele programa intermediário, é isso? Exatamente. Tá. E aqui tu também pode criar outras... Vou dar um espaço aqui. Tu pode criar outras condições para ele pro próximo passo. Então tu poderia botar end, or, aí tu poderia escrever tudo aqui, ou fazer uma função que seja correspondente a essa transição. Tu poderia criar uma segunda função como ladder, tu poderia criar direto no ladder main, ou tu poderia criar talvez um fluxograma de digital, mas aqui eu vou botar aqui mesmo. Outra coisa que é importante que a gente discute, para a gente falar aqui, é que botei esse A só para a gente poder visualizar, tá? Tu pode usar as próprias configurações do teu step. Se tu botar step 1, ponto, aqui vai dar as opções. Esses aqui dois são os principais, que é o tempo que o passo está em operação e a posição se booleana, se é verdadeiro, ele está nessa posição, se é falso, ele não está. Vamos botar um tempo. O que eu quero? Eu quero que esse tempo seja maior que 2 segundos. Aí tem um comando reservado para isso. Aqui, ó, eu botei o comando que dita, esse aqui é o tempo que está no passo. Então, o tempo que está no passo tem que ser maior que 2 segundos. Aqui, o code sys, depois, vocês podem ler depois, mas eu já vou adiantar que aqui, esse aqui ele chama de literal,
que é quando você define que esse valor, 2, é um tempo e o S quer dizer segundos. Poderia ser minutos, poderia ser anos, enfim. Aqui é um tempo de 2 segundos. Tá, agora só faltam as ações. Aqui também, acho que a norma do Graph7 também dita qual S de seta e R de seta. Aqui mesma coisa. Aqui, como você vai usar uma variável de outro lugar, você tem que usar aquele já define. A gente quer é Y. Então, aqui acabou. Só que aqui, como ele primeiro tem que chamar essa função. Vai ter que usar esse bloquinho aqui, ó. Box with enable input e enable output. Então, deu. Então a gente vai deixar sempre habilitada essa função. Então ela está sempre rodando. Deixa eu ver se era isso tudo. Essa aí seria equivalente àquelas funções que tem de habilitar o CLP para operar, que a gente tem no S7? Esse enable aí? Isso. Tá. E fazer todo o processo de novo. Symbol configuration. Ah, tá. Já vi. Perfeito. Aqui já deve estar toda a scan. Então, está construído. Ele troca o código que já estava no CLP, né? Só que a gente tem que lembrar aqui que não tem botão reset. Então, se ele parar de alguma memória, mesmo que eu pause o CLP, eu saia dele, ele vai estar nessa memória. Ah, aqui faltou uma coisa. Então tá funcionando. Ele já... Deixa eu deixar uma coisa. Eu acho que já estava no CLP anterior e já começa... Ele tá... Aqui não tá... Bom, uma coisa. Como é que ele sabe qual é o passo, a questão do reset aí, qual é o passo de início? Ele vai começar sempre pelo início ali, o init. Ah, mas quando você chamou, ele é um passo reservado com o nome init ou não? Isso. Na verdade, tu pode definir também, se eu botar no step. Deixa eu pausar, porque às vezes, eu não sei se é o problema do... Tenho a impressão que seja do fluido sim. Vou sair. Aqui tá errado. Então, 0.7. Beleza. Ok. Então, acho que agora estaria. Ele é o 0.7. Ah, tá. Só um minuto. É isso que eu tava comentando. Tava conversando com você. Porque tem uma coisa assim, ó. Eu acho que esse bloco não tá. Talvez seja o problema desse bloco. Talvez se eu tirar ele vai funcionar agora.
Jogar online. Por que que... Opa. Os outros aí tá detectando. Engraçado. Ele não tá detectando esse botão. Talvez eu troque o botão. Não deve ser isso. Mas... Opa. 0.3. Uma booleana. Ok. Aqui vou ter que trocar com. Por que você precisa essa entrada em todas as transições? É só o botão. Aqui tá detectando o botão para ir para a próxima transição. Não, mas é que tu está usando sempre o mesmo botão, ele seria só para o primeiro passo. É por isso que está parando. Mas aí, a minha Primeiro... ideia era apertar o botão para ir para o próximo passo. Mas tu está usando ele para todos, né? Tu não está usando fim de curso, é isso? Sim, não. Seria confiando Tá. no meu próprio. Tu está confiando, é que daí tu tem um outro problema. Quando tu aperta o botão, é capaz ele pular mais de um passo, por causa do tempo que tu leva aí no clique e desliga, Não, mas eu acho que só tá com fora o algum. temporizador aí, tá? Mas eu acho que ele tá com algum problema no botão mesmo. Algum problema no fluido, sim. Eu já fiz uns exemplos aqui, eu acho que é bom passar para ele. Aí a gente vai conseguir ver, porque aí já eu garanti que tá funcionando. Que é engraçado, porque tá bem configurado pro botão. Seria só apertar o botão e. Enfim, eu vou passar aqui na apresentação, tem dois exemplos que. Tá. Primeiro, esse exemplo combinatório. Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz. Mas a ideia é que o primeiro movimento seria o 2-1, aí depois seria alternando o avanço e o recuo do 2-1. Porém, não pode ter peça detectada do 2S3. Beleza. Pode fechar. Se eu fizer algo melhor já. A gente pode abrir o código dele. Certo. Então, quando eu testei, estava funcionando. Espero que funcione dessa vez. Ok. Aqui parece estar certo. Ok. Então, esse aqui seria o botão de peça. Detecta peça. Esse aqui seria o botão de início. Então, esse está conforme. Então, ele não deixa. Esse aqui tudo bem. Acho que não era essa a dúvida. Eu vou demonstrar agora. O próximo seria um exemplo sequencial. Enfim. Por enquanto, alguma dúvida? Porque aqui ao meu ver, tá tudo igual, tá? Só os botões estão todos configurados como eu fiz anteriormente. Beleza. Vamos pro sequencial. Talvez é um que seja mais... Mas esse não era sequencial? Não, aquele ali eu fiz como combinatório. Esse aqui eu fiz sequencial. Esse aqui tá mais completo. Tá próximo do livro do professor Ar. Tá, esse aqui
Eu fiz o graph set. Esse aqui já está com o botão reset, tá? Que seria esse pulo pro início. Aqui é o botão de reset. Tem alguns modos de fazer. Aí aqui estaria a função principal. E aqui eu fiz em vez de usar aquela função de detectar só o aperto do botão, eu fiz como está no livro, que é que ele utiliza um corta-corrente. Aí é um sistema do que o próprio botão aperta, ele desliga ele próprio. E aqui, como demonstração, eu utilizei para fazer no primeiro passo, para acender o LED, eu fiz o outro tipo de linguagem, que é semelhante às fluxograma digital. Tá, se está tudo certo, vamos abrir aqui. Certo, vou fazer assim. Vou botar aqui de lado. Acho que talvez a gente vê o graph set melhor. Okay. Perfeito. Aqui precisa ter peça para a primeira casa. Então ele acendeu o LED que está tudo certo e passou para o próximo passo. Aqui pode ter dois botões. Esse aqui é o botão de ciclo contínuo e esse aqui é o de ciclo único. Vou começar com o ciclo único. O último nessa posição eu teria que detectar a peça no outro lado da cabine. Então, tem um botão também de o condicionado, que ele nega os sensores. Ele só passa todos para a gente testar se o botão reset está funcionando. Ok. Esse seria o último exemplo. Só uma coisa aqui. No combinatório eu utilizei a tabela verdade, tá? Aí eu fiz sem memória. Aí, o mapa de Carnot. E aqui seria esse exemplo sequencial. Então, ele pegaria a peça na estação 1, se detectasse, se tivesse peça, claro, passaria para a estação 2 e após detectar a peça que está presente na estação 2, ele voltaria à posição de início.